A minha NVT, mas diz todos se dedicaram. E ali, né? E ali diz que estavam reunidos, então, todos se dedicavam de coração. Quem estava ali, estava atento a tudo que estava sendo ensinado. E aí diz, de coração. Estavam de qualquer jeito? Não. É assim que nasceu a igreja. Estavam de qualquer maneira? Eles estavam com o seu coração ali, irmãos. Por que vocês estão aqui? Vai lá. Porque estão de coração? Porque se vocês não quisessem, vocês não estavam aqui, irmãos. Estavam em casa. Fazendo bolo. Ou passeando. Estava dormindo. Mas estão aqui por causa do coração. E aí estão aqui, ó, se dedicaram de coração ao ensino de quem? Dos apóstolos. Mas não só o ensino, porque ensino é importante. É importante o ensino? Sim. Mas também estavam na comunhão, ao partir do pão e nas orações. O que é comunhão? Relacionamento. É esse tempo que a célula, inclusive, promove quando nós estamos em célula. Porque é possível ter isso na igreja, no culto de celebração? Não. Mas na célula nós temos esse tempo, não temos? Mas vamos lá. No culto, o máximo que a gente vê aqui, com muita, é a nuca de cada um. Não é assim? No culto a gente vê, mas a gente abraça todo mundo? Não consegue abraçar todo mundo. Por mais que tenha às vezes 30 pessoas, 40 pessoas, ou tenha até menos, não importa. Mas a gente não consegue. Mas na célula que tem 5, 6, 8, 10, você não consegue falar com todo mundo? Consegue. E aí, aqui ó, todos se dedicavam de coração, tá? Havia todos, olha, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão e ao partir do pão e à oração. Vamos lá. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eu estou frisando aqui no meu texto, na minha versão, onde fala de todos. Mas não é diferente aí, mesmo que não tenha a palavra todos, mas é exatamente isso que está dizendo ali. Tá? Havia em todos eles um profundo temor. Havia na igreja, nascendo ali, temor a Deus. Às vezes que nós estamos aí preocupados, nós estamos aí querendo até desenvolver uma metodologia naquilo que queremos aplicar, que é a igreja de céus, que é o ganhar, consolidados, discipular e enviar. Mas se nós não construirmos essas bases, é só isso que o Senhor espera de nós. Entendeu? Se nós não construirmos essas bases, no nosso coração, na nossa vida espiritual, entende? É por isso que tem muita gente não conseguindo fazer o que precisa ser feito. Ou não tendo o resultado que quer ter. Até sonha com o resultado, mas não adianta. Entendeu? Porque o essencial, a essência, se perdeu. Então, havia aqui, nessa igreja que nós estamos falando de voltar à origem, em todos eles um profundo temor. E aí, por haver um profundo temor também neles, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E aí, 44. Os que criam, reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que? Tudo é comum. Aqui já existe uma diferença. Aqui está dizendo aqui, ó, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Essa igreja nasceu assim: o que é meu é teu. É uns aos outros. Entendeu? O que é meu é teu. Eu não vou conseguir ver o meu irmão do lado, da direita e da esquerda, passando por necessidade e eu tendo no melhor. Sendo que eu posso fazer com que ele seja assistido por aquilo que eu tenho. Entende? E aí diz assim: por isso que eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Aqui fala de assistência social. Uma igreja que nasceu já com assistência social. A igreja primitiva nasceu prestando assistência social.
E versículo 46, para nós fechar, 46 e 47, diz assim, adoravam juntos no templo, eles adoravam juntos no templo diariamente, sim ou não? Sim. Você está diariamente no templo ou não? Você está aqui todo dia? Não. Por quê? Porque não precisa, irmão. Isso aqui era o modelo judaico. E eles não quebraram o modelo judaico. Mas preste atenção na segunda parte do texto. E reuniam-se nos lares. Não está lá? Reuniam-se aonde? Nos lares. Nos lares, nas casas, diz aí, né? Para comer, partir o pão com grande alegria e Singeleza de coração. singeleza de coração ou generosidade. Lá eles se reuniam para adorar o Senhor, como se vê aqui no culto de celebração no domingo. Entendeu? Aqui você vê a celebração daquelas reuniões que acontecem nas células. Vocês trazem esse povo para celebrar aqui no domingo. Mas nas casas, lá nas residências, vocês se reúnem para comer, partir o pão com grande alegria e generosidade, singeleza de coração. Não é assim, não é gostoso de estar lá? A igreja primitiva nasceu assim. E aí diz assim, e sempre, olha aqui, versículo 47, diga sempre. Sempre. Louvando a Deus. Louvando a Deus. E desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você já leu isso alguma vez na Bíblia, não? Diversas vezes. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos falando de voltar às origens, então não tem como nós não voltar à origem e não ler esse texto. Que exatamente foi quando a igreja nasceu e como que ela nasceu, quais foram os princípios que eles prestaram atenção, como é que eles realmente nasceram e se desenvolveram. E fechando aqui, dizendo aqui, ó, tem uma coisa que nós como igreja precisamos aprender, porque o próprio apóstolo Paulo diz em tudo, dai graças. Mas ele diz aqui, ó, sempre louvando a Deus. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E o povo que orava para essa igreja percebia a diferença dela. Entenderam isso? Percebia que esse povo era um povo obediente, era um povo que estavam todos juntos, era um povo que tinha unidade, era um povo que tinha comunhão, era um povo que tinha oração, era um povo que tinha sinceridade no coração, era um povo que tinha generosidade, era um povo que se importava uns com os outros e que tudo isso que existia nessa igreja lá no início, que é para lá que nós precisamos olhar, chamava a atenção do povo. E por chamar a atenção do povo, a Bíblia diz que eles desfrutavam da simpatia de todo o povo. Ô apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Nós estamos congregando na mesma igreja e estamos em comunhão, mas temos que estar no mesmo espírito? Ou todos no mesmo espírito? Porque eu li uma passagem na Bíblia de Dorcas, era a passagem que eu ia trazer na abertura do culto, que quando Dorcas morreu ali, que lembraram de chamar Pedro, que Pedro veio e estavam tudo ao redor dela, Pedro mandou se retirar. E daí eu entendi que ele mandou se retirar, todo o povo que estava ali, porque nem todos tinham o mesmo espírito, nem todos estavam com a mesma fé. Nessa passagem eu entendi assim. Olha, na verdade, o que acontece? Nós estamos falando de que o povo precisa ter o mesmo sentimento e o mesmo coração. Né? Não significa que não exista no momento da igreja, todos estão ali, como Jesus, quantas vezes Jesus foi para curar e pediu para que somente os apóstolos ficassem, somente os discípulos ficassem.
entendeu? Porque ele percebeu em determinado momento que havia ali naquele lugar pessoas que não estavam com esse mesmo coração e com esse mesmo espírito e com essa mesma fé. Ele pediu para que somente ficasse, entendeu? Isso pode acontecer. Muitas vezes eu já orei com pessoas e pedi para que se retirassem, entendeu? E pedi. Eu disse assim, ó, só quero a família aqui, só quero... Nessa percepção, nessa identidade, que nem sempre, por exemplo, no corpo aqui nosso, por exemplo, o pastor está aqui e você possa estar ouvindo tudo e concordando com tudo. Está entendendo? E concordando com tudo. Isso é pecado? Não. Pecado é murmurar. Pecado é usar isso para semear discórdia. Agora você chegar e dizer assim, pastor, como você fez agora? Eu tenho uma dúvida. Eu já era para ter. Eu tenho uma dúvida. E eu gostaria de saber, entendeu? O que isso significa. Né? Eu não estou concordando muito com essa situação, porque não é que eu não concordo, eu não entendo, porque às vezes a gente não consegue entender muito bem e é difícil se entregar. Mas o mais importante é você vir e tirar suas dúvidas. É você fazer suas perguntas. É você questionar, desde que seja para o bem. Desde que seja para o crescimento. Entende? Porque você fazer isso com rebeldia no coração, e aí o Senhor conhece o nosso coração, se você fizer isso com rebeldia, você está em pecado. Porque rebeldia é pecado feitiçaria. Né? Comparado ao pecado feitiçaria. Então, você precisa estar realmente bem intencionado em fazer aquilo que você está fazendo. Porque nem sempre no corpo de Cristo, quando eu falo que todos estavam, porque a igreja estava realmente ali no mesmo projeto, na mesma visão, dentro de um anseio de fazer aquilo que Cristo pediu para fazer. Mas você vai ver dentro da história de Atos dos Apóstolos, que nem sempre eles concordaram. É ou não? Nem sempre houve concordância entre Paulo, entre Pedro, mas eles em algumas questões até brigaram. Houve até discordância entre eles. Mas, entretanto, não afetou o projeto maior, que era a igreja. Por quê? Porque eles se acertaram. Porque eles alinharam, como é que se diz? Eles ajustaram os ponteiros. Entendeu? Porque isso pode acontecer. Onde tem gente, a minha esposa diz assim, querido, onde tem gente tem treta. Ou seja, nem sempre as pessoas vão estar na mesma unidade, no mesmo sentimento, no mesmo coração, no mesmo espírito, nesse sentido. Né? Por quê? Porque às vezes tem divergência de opiniões, mas desde que isso seja tratado com equilíbrio, com maturidade, no intuito de fazer o projeto crescer, amém. Entendeu? Amém. Eu sempre digo assim para a igreja que eu sou pastor. Eu não preciso de pessoas que concordem comigo em tudo. Entendeu? Somente em tudo. Eu preciso de pessoas que também me questionam, desde que seja para o crescimento, desde que seja respeitando o manto, desde que seja respeitando o pastoreio, desde que seja com respeito. Você pode perguntar, porque muitas vezes vocês ajudam os pastores a ver aquilo que eles não estão vendo e a perceber o que não estão percebendo, porque é vocês que estão no meio do povo, entendeu? É vocês que estão vendo o que está acontecendo numa célula, é vocês que estão vendo o que está acontecendo com o irmão A, com o irmão B, entende? E aí vocês trazem a informação com o intuito de edificação, não como fofoca. Entendeu? Porque a igreja pode, entendeu? A igreja pode ter suas diferenças sim, mas essas diferenças precisam ser diferenças de opiniões, de visão, mas é porque às vezes falta um entendimento daquilo que está sendo colocado. Conseguiu entender? Consegui. Porque quando eu fui orar para trazer essa mensagem, o Senhor não deixou, Ele mudou. Ele mudou a minha mensagem para trazer, porque no final da mensagem eu iria falar. Todos nós possamos estar no mesmo lugar, mas com um espírito diferente. Nem todos estão com o mesmo espírito.
Daí, o que eu entendi? O Senhor não deixou eu levar, porque talvez eu ia machucar alguém. Mas o que é? Veja bem, o mesmo Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. É o mesmo. Mas o Espírito no sentido de nós, o nosso Espírito. Porque nós somos corpo, alma e Espírito. É aquilo que está conectado às nossas vontades, aos desejos, aquilo que a nossa visão fala, entendeu? Isso. Né? Aos nossos pontos de vista, a nossa cultura, a nossa visão de vida. Isso às vezes conflita. Isso. Entendeu? Mas não é isso que deve prevalecer. O que deve prevalecer é a visão do reino. Entende? É a visão do reino. Por isso que o Paulo, muitas vezes ensinando o que tinha que ensinar, o povo de Bereia estava lá e eles, o que eles faziam? Eles verificavam na palavra se aquilo que Paulo estava ensinando estava realmente na palavra. Ele checava. Não tem problema. Você está entendendo? E na sua dúvida, procure e busque explicação para que aquilo que está acontecendo, entendeu? E não apontar, não concordo. Não é bem assim que eu penso. Não aceito isso. Entendeu isso? Isso não constrói, entendeu? Isso não edifica, isso não ajuda, tá? Isso só prevalece o seu eu, entendeu? É o seu eu que prevalece, mas não é isso. Machismo. Não é o eu que tem que prevalecer, é Cristo que tem que prevalecer nisso. Amém? Mas só para mim fechar aqui, então sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, quando isso acontecendo, o Senhor lhes acrescentava o que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? Senhor. O Senhor. Como que o Senhor não vai acrescentar se o povo que olha para nós, percebendo uma igreja diferente, uma igreja unida, uma igreja séria, uma igreja sincera, uma igreja obediente, uma igreja que tem temor a Deus, uma igreja que serve uns aos outros, uma igreja que ama uns aos outros, que perdoa uns aos outros, uma igreja que realmente está nessa unidade, sabe? Vai cair na simpatia do povo. Essas são as bases. Essas são as bases para que depois tudo isso aqui a gente perceba, puxa vida, muitos de nós às vezes, a igreja, estou falando da igreja no geral, está, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra mais bem simples aqui, me perdoe, para penando para ganhar vidas. Então, assim, às vezes, meu Deus, cansado, não sabemos como atrair mais pessoas. E às vezes estamos esquecendo do básico, que eu acabei de mostrar para vocês como a igreja primitiva caminhava para o Senhor acrescentar aqueles que deviam ser salvos. A igreja que está aqui, ela era igreja, na sua essência. E é isso que nós, primeira coisa, precisamos ter essa identidade. Para que depois a gente, no aplicado, ganhado, consolidado, discipulado e do enviado, venha o respaldo de Deus. Bom, o que a gente vai querer ganhar, vai querer consolidar, discipular e enviar, mas estamos desconectos com aquilo que Deus está falando, estamos desconectos com as pessoas que estão conosco, estamos desconectos com a liderança, com o pastoreio, estamos dividindo em vez de somar, entendeu? Em vez de contribuir, estamos caminhando para um lado e a nossa liderança caminhando para o outro. Como que nós vamos cair na simpatia do povo? Eu encontrei com uma pessoa no mercado essa semana. O pai dele era discípulo da gente, fez encontro, tudo, né? Isso lá em São João. E aí ele morreu. E era uma pessoa que a gente tinha muito acesso. Eu fui um dia na casa deles e ela tinha muita vontade de ser batizada no Espírito Santo, falar em línguas, né? E um dia eu fui visitá-la e a gente começou a orar, e daí impus a mão sobre ela e ela foi batizada.
E daí para cá eles iam muito na nossa casa, e ela sempre que ela tinha... E o marido morreu. Aí encontrei o filho no mercado. Ele disse, a senhora não é a dona Mena? Eu disse, sim, sou. Meu Deus, o meu pai falava muito na senhora, só que ele morreu. Aí eu disse, mas vocês não continuaram na igreja? Ele disse, não, nem a minha mãe. Eu disse, nem a tua mãe? Ele disse, não. Aí, mas por que isso? Ah, porque aquele povo lá é muito diferente de vocês, do tempo de vocês. Eles, não, para ir na igreja, para ver o que acontece lá, a gente não foi mais. Olha só, testemunho, né? E aí, muitas vezes, até porque não tem a maturidade de saber administrar isso, porque nós que estamos aqui, num exercício de liderança, nós não estamos numa igreja perfeita, né? Não, claro. Nós não estamos numa igreja perfeita, mas o que nós fazemos? Muitas vezes já chegaram para mim, apóstolo, eu amo o Senhor, mas estou saindo porque eu não vejo isso aqui na igreja, eu não vejo aquilo na igreja, eu não vejo isso na igreja. Porque, você não vê? E por que você não faz então algo diferente? Quem é você no meio desse povo todo? Porque se você não está vendo, significa que nem você está fazendo o que deveria fazer. É verdade. Você está entendendo? É ou não é? Então comece a fazer por você. Sim. Se você não está vendo aquilo que acha que deveria ter na igreja, comece a fazer, para começar a existir. E você começa a influenciar os outros. Não faz sentido, não? Começa por alguém, né? Não. Alguém E começa por você, que percebe a ausência disso. Então começa, mas as pessoas, elas só querem reclamar, não querem trabalhar. Elas só querem reclamar. E elas querem algo pronto, né? Elas querem chegar numa igreja, muitas vezes as pessoas querem chegar numa igreja, não estou dizendo da família, mas querem chegar numa igreja. Não, mas ele ia por causa do pai, né? Era novo na fé. Mas eu vejo assim que as pessoas hoje querem uma estrutura pronta, né? É muito fácil chegar numa estrutura pronta, tem todos os ministérios estabelecidos, aonde não sei o que e tal, e chegar num lugar como aqui, como em Itajaí, que está um projeto de iniciação de tudo, e você colocar a mão na massa e construir juntos. Entendeu? E construir e fazer parte dessa história. Isso que é bacana, isso é muito bom. Entende? E realmente, mas dentro disso eu já vi muita gente sair por falta de testemunho da igreja. A igreja, em vez de dar o testemunho, em vez de atrair pessoas, ela está, às vezes, as pessoas acabam saindo, né? Isso acontece? Acontece. Infelizmente, sim. Muita gente quer ser servido, mas não quer servir. Mas vamos aqui para mim, eu quero terminar aqui, daí a gente toma um cafezinho, que ele tem uma outra palavra, tá bom? Mas vamos lá. Muitas vezes pensamos na igreja, e olha aqui, é isso que precisa quebrar em nós. Porque nós saímos de uma história de igreja que a gente acha que igreja é prédio. Né? Achamos que igreja é prédio. Muitas vezes pensamos na igreja como um prédio, mas no início ela não tinha paredes. Ela tinha pessoas e casas. Não foi assim que começou ali? Pessoas. Ou seja, no Novo Testamento, a igreja, ela não tinha células, como o nome células, mas ela era uma rede de casas que tinham reuniões. Uma igreja doméstica. E a gente vê ali em todo em Atos dos Apóstolos isso acontecendo. Quando então Pedro vai à casa de quem? De Cornélio. Ele vai à casa de quem? Cornélio. E ali começa a fazer uma obra no meio dos gentios, na visão dos judeus. No meio dos gentios. Aonde ele começa a fazer, onde ele tem aquele sonho do lençol, e ele diz, meu Deus do céu, quebrando já o conflito, o paradigma de uma visão que eles tinham com relação aos gentios, aonde o evangelho podia chegar. Mas era numa casa. Ok? Ou seja, a importância das células não é uma estratégia moderna de marketing, tá, queridos? Mas é o resgate do funcionamento original do corpo de Cristo, para promover comunhão e crescimento. Isso é célula. Ou seja, dentro desse princípio, dessa visão aqui
voltar à origem, eu mostrando aqui contextualizando essa questão de célula, que quando a igreja nasceu, ela não nasceu em 4 paredes de um templo, ela nasceu numa casa. Depois foi colocado somente diante da história da igreja. Roma colocou a igreja onde? Em 4 paredes. Né? E aí nós hoje temos dificuldade de sair dessas 4 paredes. Hoje a igreja evangélica tem dificuldade de sair das 4 paredes. Tem dificuldade. Quando se fala em células, as pessoas têm dificuldade de caminhar com uma igreja em células. Tem uma igreja em São Bento do Sul, que hoje está estabelecido num lugar muito bonito, mas por 6 anos, eles só caminharam com células. Não tinha som, não tinha cadeira assim, não tinha altar, não tinha púlpito, não tinha nada. Por 6 anos, só caminharam com células. Aí quando eles chegaram ao número ali de pessoas em células, que eles perceberam que tinham condições de alugar um espaço e ir para este lugar, aí então eles foram. Entendeu? Então, essa igreja que estou falando, ela não vai ter muita dificuldade de entender o que é uma igreja em célula. Porque ela nasceu onde? Nas células. Ela nasceu nas casas. Mas quando a igreja nasce num prédio, como foi o meu caso, eu me converti entendendo a igreja como prédio. Para isso quebrar dentro de mim essa estrutura denominacional foi difícil. Foi muito difícil. Nós percebemos aí por causa da pandemia. Agora na pandemia nós podíamos se reunir, não? Não. E foi uma dificuldade isso, né? Para muitos foi uma dificuldade enorme. Porque como que nós vamos se reunir? Mas enfim, por isso em Atos, lá em Atos capítulo 5, versículo 42, olha lá comigo lá, veja lá o que está escrito. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, ensinavam no templo, de casa em casa. Não estamos anulando o templo, certo? Mas estamos mostrando aqui que não acontecia só no templo, mas de casa em casa. Se olhar para a origem, eles não anularam o templo, estavam no templo, mas estavam de casa em casa. Ou seja, a igreja precisa de celebração no templo, para a adoração coletiva, certo? Mas precisa da célula, da casa, para o cuidado individual. Vocês conseguem entender isso? Sim, amém. Para o cuidado individual. Porque é lá na célula que você vai realmente poder acessar a vida dessa pessoa. Saber conversar com ela. Para ter esse cuidado individual na célula. No templo a gente se reúne para essa adoração coletiva. Para esse momento de celebração ao Senhor como igreja. Amém? No templo, nós somos multidão. Né? No templo aqui somos a multidão. Não importa se é uma multidão de 20, de 30, ou de 40, ou de 50, nós somos a multidão no templo. Na célula, somos família. A célula ela quebra a barreira do anonimato. Porque quando se fala de casa, a gente fala, não que quando nós estamos aqui na igreja não é uma família, mas quando você está numa casa não fala de família. Né? Quando você termina a célula, não sei se vocês fazem aquilo, quando termina a célula, você senta na mesa para tomar um cafezinho. E às vezes você vai numa casa onde tem fogo de lenha, fogão a lenha. Lá, aqui não sei se tem muito disso, mas lá em Grande tem muito disso. E daqui a pouco já tem um chimarrãozinho. Na minha casa tem. Tem? Vocês tomam chimarrão aqui não? Eu gosto. Então lá tem um chimarrão.
E aí, daqui a pouco, você vê assim, o dono da casa está de chinelinho. Não é assim? Bem simplesão, está tranquilo, né? Porque é uma casa, é uma família. Na igreja você já se arruma mais. Não estou dizendo que na célula você vai de qualquer jeito também. Mas você fica mais solto, você fica mais confortável, está entendendo? Ou seja, isso é para a gente começar a entender um pouco sobre isso, sobre célula. E na célula também é o ambiente para o exercício de uns aos outros. Ou seja, tira dúvida, né? Uma conversa, Foi uma conversa. O que acontece na Bíblia? Lá existe o exercício, já falei aqui, vou só repetir, do amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Você faz isso com muito mais frequência numa célula. É impossível cumprir nosso... É difícil a gente conseguir cumprir isso apenas olhando para as pessoas à distância quando estamos num culto. Você já chegou num culto aqui, sabe? E que você foi embora, e que você disse, puxa, você já conseguiu cumprimentar todo mundo no culto? Não. Sim, nós cumprimentamos, porque é pouquinho, agora que a gente tem. Mas já aconteceu? Não. Mas quando era aquela... Quando tinha mais pessoas, Não tem como. Falando da pastora. Ela, sabe o que eu faço? Assim, ó, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso por muito tempo, mas o que eu faço para mim poder ver? Pastor, o que eu faço? Eu estou dizendo que você tem que fazer isso, talvez até já faça. Mas o que eu faço? Para mim poder ver todo mundo, porque se eu ficar lá, terminou o culto, e eu ficar lá na frente conversando, não vou ver com ninguém. Eu peço para alguém fazer o encerramento do culto para mim, fazer a oração final, e eu vou lá para a porta. Aí assim vê todo mundo passando. E aí vê todo mundo e eu abraço todo mundo. Assim eu consigo ver todo mundo. E mesmo assim passa alguns batidos. Por quê? É muita gente passando, eu não consigo ver todo mundo. Tem aqueles que demoram mais. Demoram mais, e aí já quer conversar comigo ali e não consigo ver todo mundo. Aí eu digo, não vai embora, fica aí, vem cá. Entendeu? E aí a igreja está acostumando a me ver lá na frente. Mas vai chegar um momento, na igreja como o Mir, é possível o apóstolo René sair de lá e ir para a porta? Não tem como, você tem 200 portas para sair de lá, né? Não tem como, mesmo que tivesse uma, não tem. Então chega um momento que você não consegue. Mas enquanto a igreja está nessa fase de crescimento, e é possível, eu faço. E já vou ensinando os outros a fazerem também. Entendeu? Essa é uma estratégia minha, né? E eu faço isso para que eu possa ter contato com eles. Mas na célula já não. A célula a gente consegue. A célula é o laboratório do amor cristão. Entendeu? É como um laboratório do amor cristão, ou seja, é onde a vida cristã é praticada no dia a dia. É lá onde eu sei quem é o José, quem é o João, quem é a Maria, aonde eles moram, quem são os pais, aonde eles moram, quem é o marido, quem é a esposa, quem são os filhos, aonde trabalham. Não é na célula que a gente consegue descobrir tudo isso? Os problemas. E assim, não é lá que você diz assim, agora, quem que gostaria de oração? Não é assim que a gente faz, não? Quem tem um motivo de oração na célula? Não é isso que se faz? No culto dá para fazer isso? Não. Não tem como a gente saber. Não abrir o culto e dizer, eu quero orar, qual é o motivo de oração? Não tem como fazer. Por mais que às vezes tem, como se uma igreja menor, mas é difícil. A dinâmica do culto é outra. Célula é uma coisa, outra. Né? Não dá para fazer da célula um culto. Né? Eu, pelo menos, cuido muito com isso. Célula é célula, culto é culto. A dinâmica de célula é diferente. O culto é diferente. Amém? A célula permite que cada membro, cada pessoa que está lá, cada discípulo, deixe de ser apenas um espectador para se tornar um ministro. Eu pergunto assim, na célula lá, eu pergunto assim, sempre lá para o pessoal, quem que é o líder de célula aqui? Lá na tua célula tem quantas pessoas? Vem cá, vem aqui. Ela é uma líder de célula. Irmã, aqui. Quem que é líder dessa célula aqui? Quem é o líder da célula da irmã aqui? É fulano tal. É todo mundo.
Você está entendendo? Porque ela pode estar na frente como líder, mas se você faz parte da célula dela, se você faz parte da célula dela, se você faz parte dela, você tem que ter um sentimento de pertencimento a esta célula. Se você tem esse sentimento de pertencimento a esta célula, não é só ela que ministra na célula, mas todos vocês, de alguma forma, servindo, cumprimentando, levando água, trazendo um doce, trazendo um salgado, fazendo um café, fazendo um chá. Você está servindo, você é um ministro. Ministro fala de ministrar, de servir. Você está entendendo? Quando a igreja entende que na célula todos são ministros, não é só aquele que ministra a palavra. Você está entendendo? Não é só aquele que está ali para ministrar um tema, que está ali, não. Todos nós que estamos na célula, principalmente os irmãos mais velhos, né? Os irmãos mais velhos, todos nós, o anfitrião e todos que estão ali na célula, que já estão caminhando na célula há mais tempo, são os ministros, são aqueles que estão ali para acolher as pessoas. Pode sentar. Amém? Amém. Olha só, as origens da igreja, a origem da igreja mostra que o evangelho avançava. Por quê? Porque penetrava onde o sistema religioso não chegava. O sistema religioso já daquela época que Jesus confrontou, não chegava aonde o evangelho chegou. Que era onde? Na mesa do jantar. O convívio com as pessoas, com os vizinhos. Você está entendendo? Com as pessoas que ali estavam. Então, a célula é a ponte mais curta entre aquele que não é crente com Cristo. É um ambiente menos intimidador que um templo para quem ainda não conhece a Deus. Por exemplo, é mais fácil às vezes eu convidar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, a minha tia, o meu avô, minha avó, para estar na minha casa para ouvir a palavra do que ele vir para o culto. Principalmente quando ele tem suas barreiras com a religião. Não é assim? Eu sou católico e vou morrer católico. Bem assim que ele disse. Não é assim? Mas lá na tua casa eles podem ir. Aí na tua igreja não vou. Então lá não é ouvir a palavra lá na minha casa. Na sua casa ele vai? Ele vai. Está entendendo? Seu pai pode ir, sua mãe pode ir. Na casa, não vou, que daí, vai ter um pinhão. Vai ter um pinhão lá. Vai ter um chimarrão, não sei o que ele gosta. Vai ter um salgado lá depois no final. Mas aí você compartilha a palavra. Você está entendendo? É menos intimidador. As pessoas às vezes falam de igreja. Não, eu tenho a minha igreja. Eu tenho a minha igreja. Claro, estou falando do católico, estou falando de alguém que já faça parte de um ministério, né? Evangélico. Eu escuto isso. Então você quebra essa barreira. Na casa é diferente. Você está entendendo? Na casa é diferente. Lá você tem acesso. Então por isso, isso é a chave já, tá? A igreja, ela não espera que o mundo venha até ela. Ela vai até o mundo através das casas. Amém? Amém. Ela vai. Dificilmente você vai conseguir trazer muitas pessoas para dentro da igreja, mas a tua célula, se tiver 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, vai conseguir acessar lugares que nunca acessou, vai acessar pessoas que você nunca acessou, vai tocar em pessoas que você nunca tocou, nem que seja por 20 minutos de uma palavra de Deus. Entendeu? Por uma questão de você vai trazer, a pessoa vai estar vindo, ela vai receber uma oração, às vezes ela vai ficar meio intimidada, às vezes ela vai ficar meio assim, ela não vai saber como se faz, ela coloca a mão no bolso, ela quebra o bolso. Não é assim que às vezes as pessoas ficam? Elas ficam meio sem jeito, mas elas vão perceber que ali é um ambiente diferente. Entendeu? Tem gente, hoje, que é pastor da minha igreja lá, em Rio Negrinho, um casal, Jonas e Juliana, eles não queriam saber de igreja, assim como eu, mas não queriam saber de igreja. Hoje eles são meus pastores auxiliares lá, meu mecânico, inclusive, do carro. Né? Sabe onde eles foram ganhos? Na minha célula. Eu falei, não, mas vamos entrar. Aí foi a tia dele, tá? A tia dele, que convidou ele
para estar na sala. Vamos lá na casa do pastor. Não quer saber. Não, eu vim bater nele, comecei a fazer amizade com ele e tal. E ele veio. E ele veio para a célula. Faz isso há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Hoje são meus pastores auxiliares, né? Entende? Os pastores que são da igreja hoje, lá que estão 20 anos comigo, foram ver eles na célula. Você entende isso? Como a célula é poderosa nas mãos daqueles que entendem que entendem o que é célula. E aonde a célula pode tocar, aonde a célula pode alcançar, onde a célula entra, aonde a igreja não consegue, irmãos. A igreja aqui não consegue. Só aqui dentro do templo no domingo. Está entendendo? Tinha uma época, eu nasci num ministério de Cristo, que a gente tinha que ficar, como a gente não tinha essa estratégia de células, na época, eu tinha que ficar orando a Deus e tendo criatividade para fazer campanha, corrente, novena. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Entendeu? Venha para os 3 dias da chave da vitória, não sei o que e tal. E aí você tinha que atrair de alguma coisa e divulgar na cidade, espalhar panfleto, colocar carro de som, para chamar as pessoas para a igreja. E aí eles vinham naquele final de semana, mas sumiam. Porque depois não tinha um cuidado permanente. Na célula é diferente. Ok? Ó. Voltar à origem é entender que a igreja é um organismo vivo e não uma organização estática. A célula, qual é a função da célula, né? Da nossa célula do corpo? É se multiplicar, não é? Então, é um organismo vivo. A célula nossa é um organismo vivo, porque ela cresce e se multiplica. Entendeu? E não é uma instituição apenas estática, parada, não, ela está se movimentando. A igreja precisa se movimentar, irmão. E ela se movimenta pelas células. Ou seja, você precisa ver a célula não como uma reunião ou mais uma agenda, mas como um coração pulsante da igreja. Como o teu coração pulsa aí no peito, coloca a mão no teu coração. Está batendo? Espero que sim. Espero que sim. Está vendo aí? Sinta aí. Pega, mas encosta aí e sinta ele batendo aí. Meu está muito fraquinho. Então preste atenção. Preste atenção. Isso é a célula da igreja. Ela precisa estar batendo. É o coração da igreja. A célula é o coração da igreja. Ela precisa estar funcionando. Vamos fechar por aqui? Vamos tomar um café? Amém? Vamos orar aqui, vamos fechar? Depois eu só vou ministrar mais uma palavra que vai ser muito bom, que é, eu vou falar sobre a revolução daqueles que têm um talento. Amém. Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, por esses discípulos que aqui estão. Estão na disposição do seu coração, vieram para cá, Senhor meu Pai, porque querem, junto do pastor Christian, da Patrícia, da Mena, Senhor meu Deus, realmente ser um ministro do Senhor neste lugar. E aqui, como nós ministramos, Senhor meu Pai, e temos cada dia mais amado aquilo que o Senhor tem nos entregado, que é, Senhor meu Deus, este projeto de crescimento, de comunhão e multiplicação que acontece através das células. Nos ajuda cada dia mais a entender a nossa identidade como igreja, mas para conhecer a nossa identidade como igreja, nós precisamos olhar para a igreja primitiva. E aqui rapidamente nós ministramos, meu Pai, olhando para a igreja primitiva, a maneira, ou aquilo como ela nasceu, aquilo que existia de essência dentro desta igreja,
para que, Senhor meu Pai, olhando para ela, nós realmente entendemos que ela é a nossa referência, para que aquilo que estava na identidade daquela igreja esteja em nossa identidade. Que nós não venhamos a ignorar isso em momento algum, Senhor meu Pai, para perceber que nós somos uma igreja em células, estabelecido nesta cidade, como um coração que bate no nosso peito e que não pode parar, mas precisa continuar funcionando. E que as células, meu Pai, deste ministério seja como o coração desta igreja, que não vai parar, mas que vai ter homens e mulheres, meu Pai, realmente que querem ver esse coração batendo. Homens e mulheres que vão ouvir a Tua voz e vão obedecer. Homens e mulheres que vão permanecer nesse chamado. Homens e mulheres e jovens, enfim, que vão realmente ser, meu Deus, Pai, ter temor ao Senhor, que vão se entregar ao ensino que será dado neste lugar, em tudo aquilo que eles vão aprender, eles vão colocar em prática, vão estar, Senhor meu Pai, participando da comunhão, do partir do pão, das orações, dentro dessa construção de que realmente é a igreja, para que esta igreja possa amar, perdoar, servir, suportar uns aos outros, realmente interessado pela vida desta cidade, e assim esta igreja cairá cada dia mais na graça do Teu povo, e assim o Senhor acrescentará todos aqueles que devem ser salvos, em nome de Jesus Cristo. Mas que esteja em nós que estamos aqui, meu Pai, realmente um entendimento de que nós não somos, meu Pai, apenas um prédio estático, mas somos uma igreja em movimento, que se movimenta pelas células, em nome de Jesus Cristo. Abre cada dia mais o nosso entendimento, para compreendermos a importância disso, e sermos aqueles que vão realmente arregaçar as mangas e trabalhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.